Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da CLT Comentada. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, advogada e professora, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o artigo 4º, parágrafo 2º. Antes da gente começar a leitura do dispositivo, eu deixei para vocês minhas redes sociais para que, se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente possa esclarecer. Agora vamos para a leitura do dispositivo. Bom, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de segurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Bom, esse dispositivo ele é muito importante porque foi inserido com a reforma trabalhista. E como vocês já devem ter acompanhado em outros vídeos, o artigo 4º ele vai dizer para a gente o que vai ser considerado tempo à disposição como tempo de serviço, que o empregado vai estar em efetivo serviço ou aguardando ordens do empregador. No entanto, como nós acabamos de ver, o artigo 4º, parágrafo 2º, ele traz situações em que pese o empregado estar na empresa, aquele tempo não vai ser computado como tempo de serviço e também não haverá a possibilidade de condenação de pagamento de horas extras com fundamento nessas situações. Então, vamos analisar minuciosamente o que diz esse dispositivo. Bom, quando o empregado fala que não vai ser computado como período extraordinário, o período em que o empregado estiver, por escolha própria, buscando proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, o que a gente pode ter como exemplo? Bom, eventualmente, numa época de chuva, o empregado ele encerra o seu serviço e, ao invés de ir para casa, ele fica dentro da empresa, nas dependências da empresa, esperando aquela tempestade passar. Aquele período não vai ser considerado como tempo de serviço. Da mesma forma que, se o empregado ele buscar, por escolha própria, proteção pessoal, porque alguma situação na via pública pode prejudicar a sua integridade física, aquele tempo também não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador, não vai ser considerado como tempo de efetivo serviço. Agora, vamos para os incisos. Bom, a gente tem no inciso 1º, práticas religiosas. Então, vamos imaginar uma situação. Considerando esse tempo de pandemia, nós temos aí muitas celebrações religiosas pela internet. Então, por exemplo, se o empregado deseja acompanhar uma celebração pelo celular ou pelo computador dentro da empresa antes de ir para sua residência, aquele tempo não é tempo de serviço. Outro caso é descanso, lazer. Se eventualmente na empresa existe um clube que os empregados eles podem ter acesso, o tempo que ele estiver em lazer naquele espaço, em que pese ser um espaço dentro do local de trabalho, não vai ser considerado como tempo de efetivo serviço. Outras situações, alimentação, estudo, por exemplo, se o empregado ele vai prestar um concurso e ele vê que o ambiente da empresa é mais favorável para a concentração dele e deseja permanecer depois do serviço um tempo ali naquele ambiente, estudando, se preparando. Aquele tempo também não vai ser considerado tempo de efetivo serviço. Outras situações, higiene pessoal, atividade de relacionamento social. Então, se eventualmente os empregados, depois do serviço, eles ficam ali conversando sobre futebol, sobre qualquer outro assunto, eles estão sim nas dependências da empresa, mas eles não estão aguardando nem executando ordens, eles não estão em efetivo serviço. E por fim, nós temos aí a troca de roupa ou uniforme. E por que nós precisamos dar uma atenção maior para esse inciso? Porque assim, em algumas situações, aquele tempo vai sim ser considerado tempo à disposição, em outras não. Por quê? A lei diz para a gente que a troca de roupa ou uniforme não vai ser considerado tempo à disposição do empregador quando não houver
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, vamos para um exemplo. Se eu tenho uma empresa, uma indústria química, em que os empregados eles têm que utilizar aí uma proteção, uma roupa específica para aquele ambiente. Considerando este cenário, a troca de uniforme ela é necessária dentro da empresa, ela tem que ser feita dentro da empresa, por determinação do empregador. E aí, aquele tempo que esses químicos estão efetuando a troca de roupa, a troca de uniforme, vai sim ser considerado tempo à disposição do empregador. Agora, se eu tenho a situação em que os empregados eles utilizam, por exemplo, uma camisa da empresa e não tem obrigatoriedade de que antes de ir para casa ou antes de ir para casa, eles façam essa troca, esse tempo despendido para a troca do uniforme não vai ser considerado tempo de serviço se o empregado optar por fazê-la dentro da empresa. Então, pessoal, em síntese, esse dispositivo ele traz situações em que o empregado pode estar dentro da empresa, mas, no entanto, ele não estará aguardando e nem executando ordens, e por esse motivo não será considerado como tempo de serviço, como tempo à disposição do empregador. Agora, vamos analisar o que Maurício Godinho Delgado nos diz sobre esse assunto. Conforme já adiantado, a Lei 3.467 de 2017, vigente desde 11 de novembro de 2017, procurou reduzir lapsos temporais anteriormente tidos como integrantes, ao menos alguns deles, de conceito de tempo à disposição do empregador. Para tanto, encartou o novo parágrafo 2º e respectivos incisos do artigo 4º da CLT, a seguinte regra. E aí, nós temos a tradução do artigo 4º, parágrafo 2º. Vejam que, conforme o doutrinador nos explicou, aquelas situações, ou alguma delas, eram consideradas tempo à disposição do empregador. E a partir da reforma trabalhista, com a inclusão desse parágrafo 2º, acabou excluindo algumas situações que antes poderiam sim ser consideradas tempo à disposição do empregador. Eu trouxe para vocês também uma jurisprudência que traz a troca de uniforme. Nesse caso, a troca de uniforme, a jurisprudência ressalta que, restando incontrovérsia que existe a obrigatoriedade dos empregados trabalharem uniformizados, que os uniformes ficam dentro das dependências da empresa, é forçoso concluir que o tempo utilizado para cumprir a obrigação contratual de realizar a colocação e retirada do uniforme constitui sim tempo à disposição do empregador, integrando a jornada de trabalho nos termos do artigo 4º da CLT e súmula 366 do TST. Vejam que é exatamente o inciso que eu trouxe os exemplos da indústria química, enfim. Notem que é necessário, quando estivermos diante do uso ou não do uniforme, da troca ou não do uniforme dentro das dependências da empresa, é necessário identificar se há uma obrigatoriedade do empregado por fazê-lo dentro da empresa. Se sim, se isso estiver previsto no contrato, vai ser considerado tempo à disposição do empregador, em que pese haver a previsão no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Bom, pessoal, esses foram os comentários acerca do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Não deixe de nos acompanhar para os próximos dispositivos e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada!